Amigos da Mordomo Livraria, apresento a vocês o livro A Arte Perdida da Intercessão, de James Goll. James é um irmão norte-americano que trabalha com oração, intercessão e profecia há mais de 20 anos. Já escreveu vários livros sobre temas relacionados e também prega e ensina esse respeito em todos os Estados Unidos e em vários países. Em cerca de 200 páginas, ele trabalha a intercessão como uma arte perdida, porque apesar de ser um tema ainda um pouco recorrente em meio à igreja, se tem poucos detalhes, pouca compreensão de como realmente a intercessão funciona, de como realmente ela pode ser eficaz e útil para o trabalho da igreja na terra. Então, uma das razões disso, de tão pouca compreensão, ele coloca que é a raso entendimento das escrituras do Antigo Testamento, principalmente do tabernáculo de Moisés e daquelas figuras que estão ali, porque são sombra de uma realidade celestial que nós podemos viver hoje em Cristo Jesus. Então, passando aí por toda a Bíblia, ele trabalha a ideia da oração como incenso, como de fato ela chega diante de Deus, segundo Apocalipse. E dessa forma, existe também um altar que está diante de Deus, onde a chama permanece acesa e essa oração chega lá como um incenso e Deus responde, como a intercessão pintasse círculo em torno dos alvos para Deus liberar suas respostas, suas intervenções. Por isso tem muito a ver também com o sacerdócio de todos os santos, e é algo que ele separa um capítulo inteiro para explicar porque todos são sacerdotes em Jesus, qual é a função principal de um sacerdote, que é a própria intercessão. E é por isso também que não deveriam existir grupos específicos de intercessão na congregação, mas toda a igreja é a intercessão. Todos os crentes são sacerdotes, são intercessores e podem se apresentar diante de Deus para reivindicarem que a sua palavra seja cumprida. Então ele separa um capítulo também para explicar como nós devemos fazer valer a nossa causa, como nós devemos orar embasados nas Escrituras e não somente da nossa cabeça. Mas para que uma oração seja respondida é necessário que seja conforme a vontade de Deus. Então nós precisamos enxergar esse ambiente celestial, quando da intercessão, como um ambiente jurídico. Deus o juiz, Jesus o advogado e nós como seus auxiliares. E então acontece aquilo que ele chama de multidireção da oração, que é o quê? A oração que sobe como incenso, desce como resposta de Deus, como relâmpagos, trovões, terremotos. Se uma oração não é respondida é porque não foi feita conforme a vontade de Deus, não teve base. Então nós temos que aperfeiçoar o nosso sacerdócio. Então toda oração que sobe, desce. Tudo que sobe tem que descer. Então a intercessão acaba sendo algo de todos, acaba sendo algo que precisa ser melhor compreendido, mais aperfeiçoado. Ele também fala um pouco de como ele começou tudo isso, fazendo uma visita ao cemitério dos Morávios em 93. Os Morávios foram um grupo de irmãos na República Tcheca que permaneceu em oração 24/7 por mais de 100 anos. E assentado sobre o túmulo com outros irmãos que estavam viajando junto com ele, James disse que ouviu Deus falar com ele: Filho do homem, esses ossos podem reviver? Então Deus começou a envolver ele no que Deus está fazendo do movimento de oração em toda a terra nesses últimos anos, nessas últimas décadas. E inclusive ele fala bastante sobre os Morávios, ele conta bastante a história deles, como eles influenciaram Joe Wesley, antes dele ser o John Wesley que ele foi. E no final, ele ainda fala sobre outros assuntos como vigilância, como anjos e 5 ministérios, né? Tem pessoas que são resistentes a esses assuntos, mas ele lança uma pergunta: por que não esperar de um Deus sobrenatural coisas extraordinárias, intervenções sobrenaturais? Por quê? Não faz sentido. No final ele chama o leitor para briga mesmo, vamos dizer assim, chama para sair da zona de conforto e se envolver com o que Deus está fazendo em todo o mundo e ir até aquelas consequências que algumas pessoas e até cristãos diriam que é radical demais. Então, por entendermos
que esse livro carrega uma mensagem muito relevante para os nossos dias, à medida que a volta de Jesus se aproxima, à medida que a igreja busca maturidade para cumprir seu papel na terra. Nós estamos oferecendo esse livro em nosso site mordomolivraria.com.